Olá, eu sou a Mônica, coordenadora do curso de nutrição aqui do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. E hoje eu tenho uma dica para você vestibulando que ainda está na dúvida de qual graduação pretende cursar. A nutrição ela pode ser atuada em diferentes áreas, dentro da área clínica, em clínicas particulares, ambulatórios, hospitais. Também temos a área da unidade de alimentação e nutrição, onde o nutricionista ele pode atuar em indústrias, empresas, lanchonetes. Também na área de saúde coletiva, em programas governamentais, unidades básicas de saúde e outras tantas áreas, como carreira acadêmica, nutrição em marketing de alimentação e nutrição, entre outras. Aqui, no Claretiano de Rio Claro, o nosso curso tem duração de 4 anos, também no período noturno. Então, eu te convido para fazer uma visita e conhecer as nossas instalações, professores e também laboratórios. Venha fazer nutrição no Claretiano. Fala galera, beleza? Hoje temos mais uma aula preparada especialmente para vocês. Vamos juntos chegar prontos para o Enem 2023. A aula de hoje é sobre o espaço rural brasileiro com o professor Tiago Ribeiro do Claretiano Colégio. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do Pleno Enem. Meu nome é Tiago, eu sou professor do Colégio Claretiano de Rio Claro. Antes da gente começar a introduzir o tema da aula de hoje, que é sobre o espaço rural brasileiro, é muito importante a gente ter alguns conceitos em mente. Dentre eles, quando a gente fala de espaço rural, automaticamente a gente vai pensar no campo e também a gente fala de cidade e urbano. Então é interessante a gente ter essas concepções bem esclarecidas. Quando a gente fala em campo e cidade, nós estamos falando da materialidade, daquilo que é concreto. Então se a gente fala do espaço da cidade, nós estamos falando das rodovias, da infraestrutura de abastecimento de água, das casas, dos prédios, das fábricas, aquilo que caracteriza uma fotografia, por exemplo, desse espaço. Já o espaço rural, nós estamos falando das relações, da imaterialidade, das relações entre as pessoas, relações de trabalho. Então, quando nós falamos dessa dicotomia rural e urbano, nós estamos falando das relações, dos fluxos de pessoas, dos hábitos culturais, das relações sociais e relações de trabalho. Então, nos nossos estudos sobre o espaço rural brasileiro, nós não vamos caracterizar o espaço físico, e sim as relações sociais envolvidas no campo, tá certo? Então, nesse próximo slide que a gente pode ver aqui, a gente vai ter as principais características do espaço rural. Pessoal, quem minimamente foi para o campo, foi para a parte menos urbanizada da cidade, vai ter contato com elementos da natureza mais proximamente. Então, a própria vegetação, ela se torna mais conspícua, ela se torna mais exuberante, seja a paisagem natural, da vegetação natural preservada, mas a vegetação característica do espaço rural, que são as plantações, o espaço da pastagem. Então nós vamos ver que todas as relações de trabalho que envolvem o campo, elas estão estreitamente ligadas à terra, né? O sustento, o lucro, a produção, a atividade, o produto da atividade humana, ela vem estreitamente relacionada com a terra. Portanto, os laços com os elementos da natureza são muito mais estreitos do que na cidade. Quando nós estamos na cidade, geralmente a gente se preocupa com o tempo, com as condições do clima. Quando a gente vai sair, se vai tomar chuva, né, tomar essas precauções. Mas no campo, o sustento das famílias depende dessas condições climáticas diretamente. É óbvio que esses produtos vêm para a cidade, mas as relações ali elas são muito mais estreitas com a terra. Além disso, pessoal, a gente vai ter uma menor densidade demográfica. A gente tem hoje uma característica da sociedade humana desses aglomerados urbanos, as pessoas se concentram em torno das cidades, enquanto que a área rural ela vai ficar mais destinada aos produtos agricultáveis. Então a densidade demográfica baixa, ela nada mais é do que um resultado da própria atividade humana que é desenvolvida ali. Na cidade a gente tem uma densidade alta, visto que a gente tem uma grande diversificação de vínculos empregatícios, atividades culturais, atividades sociais. E no campo a gente tem então o predomínio desses elementos naturais, por isso a densidade mais baixa. Além disso, pessoal, a gente tem mais dois elementos que caracterizam muito esse espaço rural, que é você ter uma direção de migração que ela tende a ser do campo para a cidade, e a gente já vai entender um pouco do porquê que essa tendência ocorre, tá? E também uma tendência de menor mobilidade social.
Quando a gente fala em mobilidade social, nós não estamos falando de mobilidade de um ponto A a um ponto B, nós estamos falando de mobilidade entre classes sociais, entre níveis de renda. Então, geralmente, pessoas que vivem no campo dificilmente conseguem ascender a classes sociais acima, com níveis de renda superior. Certo? Tudo bem por aqui? Bom, então vamos aos principais relações que vão ser estabelecidas entre o campo e a cidade. Nós sabemos que a característica do campo é fornecer alimento e matéria-prima para a cidade. Essencialmente isso, tá, pessoal? Enquanto que a cidade tem como devolutiva, vamos dizer assim, estreitando esses laços com o campo, a devolutiva de insumos, melhoramentos tecnológicos, equipamento. Então nós vamos ter essa troca que estreita essas relações de campo e cidade. Essas trocas, pessoal, elas se intensificam de uma certa maneira que fica difícil a gente delimitar onde acaba a cidade e onde começa o campo. O que geralmente se faz, tendo em vista essa dificuldade, é delimitar o campo a partir do limite municipal, né? O limite ali do perímetro urbano. Então, quanto mais a gente se distancia dos centros urbanos e as características físicas, ali, a concretude desse espaço se esvai, os prédios se diminuem, a quantidade de ruas, a gente vai para esse espaço que não é mais asfaltado, a iluminação já não chega, então a gente começa a ver essa transição para o campo. Mas o mais importante aqui, pessoal, é entender que esses fluxos de mercadorias, de pessoas entre campo e cidade, eles são muito estreitos, são estreitamente dependentes, tá certo? Bom, além disso, pessoal, a gente pretende aqui, nessa nossa conversa, avançar para descrever as principais características do espaço rural brasileiro. Quais são as principais características do espaço rural brasileiro? E isso é uma coisa que é muito perguntada, é muito frequente nos vestibulares. Então, quais são essas características, não só no Brasil, mas quais são as características rurais de determinados países em determinados momentos, tá? Nós temos como uma das principais características do espaço rural brasileiro hoje uma grande concentração de terras, né? Nós temos grandes propriedades monocultoras que visam principalmente a produção desses itens agrícolas para exportação. Então nós temos grandes propriedades, nessas grandes propriedades se escolhe um ou dois tipos de culturas, geralmente uma só, e toda essa produção ela é destinada para exportação. O Brasil vem se destacando como um dos maiores produtores agrícolas do mundo e um dos principais produtos de exportação do Brasil hoje é a soja. Então nós temos grandes lavouras de soja que se estendem por quilômetros, por hectares no nosso Brasil. E isso, pessoal, ele é um pouco o reflexo do nosso histórico de colonização. Quando as coroas portuguesas, quando as colônias europeias começaram a se espalhar pelo mundo, elas desenvolveram um sistema de agricultura que a gente denominou, né, como plantation, que era basicamente grandes propriedades de terras monocultoras visando a exportação, porém naquela época utilizando mão de obra escrava. Isso se espalhou pela América, depois para a África e para a Ásia também. Então esse modelo que a gente seguiu desde então, ele é consequência também desse vínculo histórico que a gente tem com a nossa colonização. Certo? Então, quando a gente dá uma olhada nos gráficos, nós vamos ver que 95% de todas as propriedades rurais do Brasil tem ali, no máximo, 200 hectares. E menos ali, em torno de 1% mais ou menos, são propriedades acima de 1.000 hectares. Então, nós não temos uma distribuição equivalente, nós temos uma distribuição desigual. Nós temos muitas propriedades pequenas e poucas propriedades muito grandes. Quando a gente começa a comparar o número de propriedades com esse tamanho, né, o percentual que ela ocupa no Brasil, nós vamos ver o quê? Que essas propriedades acima de 1.000 hectares, elas representam 45% de todo o espaço rural brasileiro, certo? De todo o uso rural que a gente faz da terra. Essa distribuição, por si só, ela traz essa característica monocultora e vinculando a exportação, porque nós temos grandes propriedades em que o número de pessoas que trabalham ativamente na terra é menor. Enquanto que pequenas propriedades geralmente estão associadas à agricultura familiar, grupos, núcleos familiares que vão estar vinculadas à terra. Tá? Então essa é uma primeira característica, grandes propriedades monocultoras com destino da produção para exportação. Uma outra característica, pessoal, do espaço rural brasileiro são os diferentes graus de modernização no campo que a gente encontra. Tá? Como assim, professor? Nós temos o espaço rural brasileiro muito modernizado, mas ele não é igualmente modernizado por todo o território. Nós temos essa concentração de tecnologia, pesquisas, equipamentos modernos, muito mais concentrados aqui na região Sudeste e Sul.
enquanto que na região Nordeste e Norte nós não temos tanta tecnologia empregada no campo, certo? Então nós vamos observar graus diferentes de desenvolvimento tecnológico, de maquinário e de equipamentos, de insumos de maneira geral, destinados no campo. Isso vai trazer uma diferença muito grande quando a gente for contabilizar a produtividade. Então as regiões que são mais produtivas são a região Sudeste e Sul. O que é ser mais produtivo? É conseguir produzir mais itens alimentares, mais matéria-prima por hectare. Tá certo? Então, essa característica de modernização no campo, ela tem duas consequências. A primeira consequência é que é aquela mais benéfica, que é o aumento da produtividade. Então, com novas tecnologias, pesquisas genéticas envolvendo melhoramento de sementes, produção de novos insumos, rações que são dão mais vigor para o gado, mais resistência, pesquisas com vacinas e tudo mais, isso aumenta a produtividade. Porém, toda essa modernização do campo traz uma consequência que é a redução do número de trabalhadores no campo, porque eles gradativamente são substituídos por maquinários, né? Por ceifadeiras, colheitadeiras e ordenhas mecânicas, tá certo? Além disso, pessoal, a terceira característica principal que a gente tem que destacar da agricultura brasileira infelizmente, a subutilização de muito desse espaço agrícola. O que é essa subutilização? Nós temos propriedades que não utilizam na sua plenitude os recursos naturais que tem ali. Ou o pasto pode estar degradado, ou a área está abandonada. Então você tem espaços ali, grandes espaços do território que não estão sendo produtivos. Tá? Então a gente também chama esses espaços subutilizados como improdutivos. Quando a gente observa essa distribuição desses dados, nós vamos comparar duas coisas. Aqui está uma tabela que eu coloquei para vocês do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o principal órgão aí que vai tratar do cadastramento rural, do monitoramento da questão burocrática dessas terras. Nós vamos ver um dado que a gente já viu antes, que é a concentração de terras. Nós vamos ver aqui que entre 2003 e 2010, nós tivemos um aumento do número de grandes propriedades, com um aumento também da área total. E se a gente comparar com os diferentes tamanhos de propriedades, né, do minifúndio, pequeno, médio e grande, a grande propriedade é que apresentou nesse intervalo de 7 anos aqui o maior crescimento, 48%. Então aquela tendência de concentração de terras, ela aparentemente se mostra como tendência para o futuro, tá certo? Além disso, a gente vai ver que como essas grandes propriedades ocupam 45% do território brasileiro, é nelas que a gente vai ver também o maior percentual de terras improdutivas. A gente vai ver então que nas grandes propriedades, que representam aqui cerca de 55,8% total, isso em 2010, tá? Dados de 2010, 40% dessas grandes propriedades se mostram improdutivas, em diferentes graus, tá, pessoal? Pode estar simplesmente abandonado, a pastagem pode estar subutilizada, diferentes graus, tá, pessoal? Tudo bem? Então, essa característica de subutilização do espaço agrícola é uma coisa relevante, é uma coisa que a gente tem que pensar e tentar, talvez, expandir essa modernização do campo para essas outras áreas para a gente tentar aumentar essa produtividade, tá certo? Aqui, pessoal, um gráfico bem interessante que eu coloquei para vocês aqui sobre o uso da terra no Brasil, um dado da Embrapa. Então, nós temos aqui de todo o território brasileiro, em torno de 66% deles são áreas destinadas a reservas florestais, parques ecológicos, reservas indígenas, tá? São áreas destinadas à manutenção da diversidade. E nós temos desse total 30% mais ou menos aí destinadas ao uso da agricultura, da pecuária, do uso agrícola, tá? Outra coisa interessante, pessoal, dentro desses 30% é que mais ou menos 20% é utilizado para pastagem, tá? Seja pastagem natural ou pastagem plantada. E as lavouras ocupam aí em torno de 7, 8% de toda essa área destinada. Então nós, comparado com outros países, por exemplo, como Estados Unidos, nós não utilizamos a maior parte do território para agricultura. Então nós temos um dilema aí, de um avanço das áreas agricultáveis e resolver uma situação que é a subutilização de áreas que já são utilizadas para pastagem ou já foram utilizadas para agricultura e pastagem, tá certo? Então são questões que são muito exploradas para a gente discutir e estabelecer um debate. Além disso, pessoal,
dessas características, apesar, né, disso, nós temos aí o Brasil como um dos países que mais se destacaram recentemente, e as projeções para o futuro é que a gente aumente ainda mais essa produção. Então o Brasil vem crescendo no mercado internacional, principalmente com exportação de grãos e carne. Tá? O Brasil essencialmente hoje é um grande exportador de grãos e carne. Nós exportamos também minério, exportamos óleo e petróleo, mas a maior parte da renda bruta ali que a gente adquire vem da exportação de grãos e carne. Então, pessoal, o que a gente atribui a esse crescimento na exportação brasileira? Primeiro, a grande extensão territorial. Então, o país ele é grande, ele é muito grande, é o 5º maior país do mundo e a gente tem a distribuição dele em diferentes latitudes. Isso nos fornece condições climáticas diferentes, condições climáticas que nos permitem diversificar os tipos de agricultura, os tipos de plantas que nós vamos utilizar para plantação. Além disso, pessoal, nós temos também uma grande variedade de solos, justamente influenciado por esses diferentes climas, tá certo? E nós temos uma rica abundância extraordinária de recursos hídricos, tá certo? Então todas essas características naturais favorecem essa expansão agrícola brasileira. Além disso, pessoal, nós temos duas condições aqui também que são muito importantes, que é o fortalecimento de políticas públicas destinadas à expansão da agricultura. Então nós temos créditos para produtores rurais, seja para compra de equipamentos, financiamento de safras, né, abatimento de impostos e coisas assim, mas também nós temos grandes projetos de desenvolvimento regional. E um exemplo desses é a transposição do Rio São Francisco. Então, qual que foi o maior intuito da transposição do Rio São Francisco? Abastecer a região lá do semiárido com um pouco mais de água. E também abastecendo, né, você não só abastece as pessoas, mas você cria possibilidades de expansão da área rural nessas regiões. Não é à toa que de lá agora está começando a surgir muita repercussão das plantações de uva, plantações de manga e frutas que são tropicais, mas que sem essa possibilidade de água, essa disponibilidade de água, não seria possível desenvolver naquela região. Tá certo? Então, políticas estatais fortes nesse sentido é que tem incentivado também a expansão da agricultura no Brasil. E por fim, pessoal, o desenvolvimento das tecnologias próprias. Desde o início, o Brasil acabou tentando importar técnicas agrícolas vindas de países europeus, dos Estados Unidos, países de região climática temperada. Porém, essas técnicas não necessariamente funcionam na região tropical. Então, precisou também de um investimento em pesquisa e tecnologia, e no Brasil uma das maiores referências é a Embrapa, para desenvolver não só melhoramento genético, mas melhoramento de solo, monitoramento de chuvas, monitoramento de condições climáticas, para favorecer, para dar um suporte para esses agricultores melhorarem sua safra. Então, pessoal, o que a gente atribui a esse grande crescimento do Brasil no cenário internacional, visando exportação de grãos e carne? Basicamente essas 4 condições, tá certo? Quando a gente vai dar uma olhada, pessoal, e aqui mais a título de curiosidade mesmo, a relação, então esse quadro aqui, ele mostra de acordo com o tamanho ali dos quadrados e retângulos, a proporção da renda que o Brasil tira da exportação dos produtos, isso dados de 2018, tá? Então nós vamos ver que a maior renda que o Brasil extrai é da produção de soja, seguido da produção de óleos brutos, também tem uma porcentagem de 8,4% aqui de minérios, tá? Produção de celulose, mas de longe, pessoal, a soja é o maior produto exportado pelo Brasil, tá? O que pelo menos gera mais lucro para o Brasil. Além disso, nós temos aqui a distribuição de carnes de frango, carne bovina, café, milho, entre outras produções agrícolas, tá? Mas o que o Brasil se destaca mesmo, produção de grãos, principalmente soja, tá? E a produção também de carnes, e aí a gente tem uma distribuição no mercado internacional que vai ficar para uma outra aula. Para encerrar então, pessoal, a gente tem alguns problemas que vêm dessa série de fatos históricos, dessa organização desse espaço rural brasileiro. Nós temos alguns problemas que estão para ser resolvidos, tá? O primeiro deles é o uso inadequado do solo. Então nós temos uma série de queimadas, sejam elas propositais ou acidentais, que prejudicam o desenvolvimento do solo, muitas vezes tornam inférteis os solos e isso degrada o solo, e isso impossibilita que a gente utilize esse solo para a agricultura, pelo menos por um determinado tempo. Tá? Além disso, outros problemas como erosão, que é a perda de solo. Então o solo exposto por muito tempo sob a ação das chuvas, ele é carregado para a parte mais baixa do relevo, então anualmente se perde muito solo e com essa perda de solo nós vamos perdendo áreas agricultáveis.
A gente também tem a outra consequência, que é a lixiviação, que é a perda dos nutrientes que estão no solo. Então você utiliza o solo continuamente, sem repor os nutrientes, até um certo ponto que ele vai se esgotar. Ou também, por consequência dele ficar exposto, você também tem esse solo sendo levado embora e com ele os nutrientes, tá certo? Então, práticas de manejo mais sustentáveis talvez sejam uma tendência nos próximos anos, visto que nós temos aquela situação de terras subutilizáveis e também esse uso que não é muito adequado do solo. Nós temos também a questão da estrutura fundiária concentrada, que por si só, pessoal, ela tem vantagens, porque nós nos projetamos no mercado internacional com a modernização do campo, com novas técnicas e tudo mais, porém ela carrega um problema histórico lá desde a época da colonização, que é o papel social da terra. Então, a terra, essencialmente, ela deve fornecer produtos, ela deve ser trabalhada pelas pessoas. E a gente tem muita terra não sendo trabalhada e nós temos muitas pessoas sem terra. Então, vai também aí do INCRA, do governo, articular medidas para tentar assentar essas famílias, reorganizar esse espaço rural, e o cadastramento rural vem nesse sentido, para tentar reorganizar esse espaço rural para conseguir assentar todas as pessoas, tá? Então essa estrutura concentrada fundiária também é uma coisa que a gente precisa solucionar. Além disso, pessoal, as relações de trabalhos ultrapassadas no campo. O que isso quer dizer? Quer dizer que boa parte dos trabalhadores rurais, e aí eu não estou falando daquela agricultura modernizada, com maquinário novo, né, grandes extensões de terra. O que eu estou falando são aquelas regiões em que a modernização do campo está num grau menos desenvolvido, em que o uso da terra também acaba sendo inadequado, as relações de trabalho acabam sendo inadequadas, pois tanto o proprietário da terra quanto o trabalhador, eles não seguem as regras democráticas ali dos direitos trabalhistas. Então muitos trabalhadores trabalham esporadicamente, né? Antigamente se falava muito sobre os boia-frias, que são aquele pessoal trabalhadores sazonais na colheita de cana, então eles não têm um vínculo empregatício, não têm todas as garantias sociais que um vínculo trabalhista possibilita. Tá? E o campo, por ser uma região afastada dos centros urbanos, também ele é um pouco mais difícil de ser fiscalizado e monitorado, tá certo? Então, para encerrar então, esses três problemas aqui são possíveis de serem resolvidos, a gente só precisa de uma forcinha maior e um estímulo para a gente conseguir fazer isso direito. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado, bons estudos e boa sorte! Bom, galera, por hoje é isso, mas continue estudando em casa, mas sempre com uma rotina organizada. Então, bons estudos e até amanhã!